Olá, queridos telespectadores do Entre Linhas. É do Entre Linhas, sim, não é do Bloco, do outro programa da TV Atualidade que o nosso colega aqui participa. Não, é o Entre Linhas, né? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa também muito especial, convidada nossa. Estamos com a nossa formação um pouco diferente hoje, porque a colega Nilza não está presente, mas não é por isso, né? Ela com certeza vai nos assistir e está torcendo para que nós tenhamos, como sempre, um bom programa que sempre temos. E a nossa conversa hoje é com o nosso amigo Jefferson Vieira, que vocês devem estar pensando, não é o Jefferson Vieira, é o Carrapicho. Mas o Carrapicho é como ele é conhecido entre nós aqui, butiaenses. Então, seja bem-vindo, meu querido. Que bom te ter aqui hoje. Muito obrigado, Denise. Olá a todos. É um prazer e uma alegria poder fazer parte, né, do programa Entre Linhas. Eu já assisti vários programas de vocês, sou fã do programa, dos graças. Assuntos aqui abordados. E vamos lá então, né? Vamos lá então. A gente sempre na proposta do Entre Linhas, que não é uma entrevista, não é um programa para a gente ficar com perguntas e respostas, mas é um programa para a gente suscitar reflexões, né? Por isso o nome já diz, nas entrelinhas. E o Carrapicho eu conheço, não posso denunciar a minha idade, mas eu conheço o Carrapicho já há um bom tempo. Não foi meu aluno, mas quase, a família dele toda é minha conhecida, dos meus tempos de escola. O Carrapicho, que ele não é das entrelinhas, né? O Carrapicho, ele é muito direto, e isso é muito bacana, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante quando a gente conversa com pessoas inteligentes que ultrapassam, né? Pulam as entrelinhas. Mas hoje o Carrapicho vai entrar na vibe, né? Porque nós vamos conversar sobre vários temas. E um deles, que eu não posso deixar de citar aqui, e um dos motivos que ele foi convidado para conversar conosco, que o Carrapicho é um jovem empreendedor que foi um foguete, assim. O Carrapicho, ele teve a sua carreira como de empresário muito bem sucedida, né? E a gente fica feliz de ver isso. E a equipe dele eu vou fazer um trocadilho, é top. Não é o Fabiano da equipe dele, mas é um grande amigo. A equipe dele é muito boa. O Carrapicho prima muito por essa questão do diálogo com as pessoas. Então, isso é a primeira premissa que a gente pode conversar hoje, né, Carrapicho? Perfeito. Qual seria o caminho do teu sucesso ou de uma pessoa que hoje queira empreender em qualquer ramo, não só no ramo específico do qual tu atua. Mas a gente queria que tu conversasse um pouquinho a respeito de ti. Como é que o jovem Carrapicho chegou a se arvorar pelo ramo da tecnologia, né, da telefonia? Conta um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais da tua história empreendedora. Eu adoro falar sobre isso, né? Até para motivar as pessoas a fazerem, a realizarem os seus sonhos, né? Eu acredito que o empreendedorismo ele tem muito da persistência, né? A pessoa precisa ser persistente. Tu sabe que é bem bacana, há mais de 20 anos, eu namorava a Paula ainda, né, minha esposa. E a gente foi no clube um final de semana ali, e quando a gente saiu para ir embora, no final da festa, o meu telefone caiu. Caiu e... Espatifou. Era um telefone antigo ainda, daqueles grandão, né? Eu olhei para aquilo, nunca tinha ouvido falar de alguém que consertasse aquilo. Desse, vamos embora. Ela foi lá e juntou aquele telefone e fomos embora. No outro dia, eu peguei, olhei o telefone, olhei os parafusos diferentes, sabe? Eram uns parafusos Torque, eu nunca tinha visto um parafuso Torque tão pequenininho. E eu disse, cara, ferramenta para isso. Eu peguei a minha mãe, tinha uma máquina de costura daquelas velhas. Eu fui lá na gavetinha das ferramentas da máquina de costura, peguei uma chavezinha, garimpei. Fui no esmeril do pai e fiz a minha primeira chave. Abri o aparelho e aí fui vendo ali as peças que estavam deslocadas e fui montando direitinho, pá, liguei, funcionou. Eu sou capaz. E aí, daí começou ali o pessoal da volta, contava, o pessoal já trazia um telefone, comecei, deu um dia. É muito curioso isso. Eu gostava de comprar coisa do leilão para vender.
coisas baratas, assim, para vender, para fazer um dinheiro, um extra, né? Na época eu tinha machucado o braço. Brick. Na época eu tinha machucado um braço e eu tava em benefício saúde. E aí eu tinha ido no leilão ali no Zoc, tinha uma cadeira de dentista. A coisa mais linda, bem novinha, elétrica. E eu lembro que eu perguntei pro Zoca, quanto é essa cadeira, Zoca? Meu, pra tirar isso daqui, R$100. É minha. Liguei pro falecido Clour na época, muito meu amigo. Clour, precisa tocar meu neto emprestado. Pra quê? Comprei uma cadeira de dentista. Todo mundo me chamava de louco. Fui lá, peguei a cadeira de dentista, levei pra casa, coloquei na área lá do falecido pai. E aí ligava na tomada, olha aí, pai. Ficava brincando com aquela cadeira, sobe, desce. O pai ria. Cara, o que quer botando dinheiro nisso daí? Que R$100 na época era um valor Sim. bem... Aí tá, daí um dia eu tô indo em Porto Alegre e passo lá na frente de uma escola técnica e tinha uma placa, né? Tinha um especial lá, um curso de assistência técnica. Nem era assistência técnica, era manutenção, o primeiro curso, manutenção em aparelhos celulares. Aí eu cheguei, entrei do interior, né? Conversei com o Samuel, foi meu primeiro professor e que depois ele veio embutear trabalhar para mim. Ele trabalhou com a gente numa época que a gente fazia assistência para uma rede muito grande de lojas da Vivo. E aí entrei, perguntei como é que funcionava o curso, ele me explicou. Era um curso, desses cursos bem simples de manutenção, durava uma semana. Basicão. E eu disse para ele, quanto custa? Ele, cara, o meu curso é o mais caro aqui em Porto Alegre, ele custa R$2.800. Poxa, naquela época era muita grana, né? E aí eu disse pra ele, tá, mas vem cá, cara, e tu não faz um brick? Diz ele, como assim brick? Se eu tenho uma cadeira de dentista. Ele, não, o que eu vou fazer com a cadeira de dentista? E tinha um rapaz sentado, um rapaz conversando com ele. Não, me conta que o cara quis essa cadeira. O cara olhou assim e perguntou pra mim, como é que é essa cadeira? Aham. O rapaz era filho do Galego, falecido Galego. Depois fiz amizade com o Galego, era um amigo meu que tinha... os filhos deles até hoje ainda vendem imóveis para lojas. Sim. Em Porto Alegre, Canoas ali. Papai Galego era ele. E ele assim... Eu lembro que ele foi num computador ali, era internet de escada, e colocou umas imagens de umas cadeiras. É igual a essa. Eu disse, não, cara, a cadeira é muito superior. Ela é uma cadeira toda forrada com couro, ela é elétrica, tem 4 movimentos. Aí já pegou preço. O cara olhou pro Samuel e disse assim, posso interferir? Aí o Samuel pode, cara, tu consegue trazer essa cadeira aqui? Eu consigo, eu dou um jeito. Então eu pago o curso dele e tu traz a cadeira para mim. Vamos trocar pela cadeira. Na época tinha um rapaz que era bem conhecido aqui, um senhor aqui no Butiá, o Zico, tinha um táxi. O Zico era motorista de um caminhão da Bredes, uma empresa que entregava pão. E eu liguei pro Zico e disse pro Zico se o Zico não levava essa cadeira para mim. E os caminhão que carregam o pão, eles são os caminhão baú e ele tem um corredor no meio. E um corredor estreito e pro lado é uns casulos onde vai os pão. Aí diz ele, não, vamos testar. Colocamos a cadeira, entrou encaixou certinha, ali no justinha. Meio. Ele levou para mim, entrou numa rua contramão, entrou na Voluntários numa parte contramão lá para descarregar essa cadeira e eu fiz o curso. No último dia de curso, tinha um senhor sentado que ele não conversava com ninguém. Tu via que ele era uma pessoa mais elitizada, porque ele era um cara que se vestia bem, não conversava muito, o comportamento dele era diferente, a maneira de falar era diferente. E aí no último dia ele me chamou, disse, na hora da conclusão, disse, eu preciso conversar contigo. Vamos tomar um café? Eu disse, vamos. Aí a gente saiu para tomar um café e disse assim, o que tu faz? Eu disse, eu sou motorista de caminhão. Como assim? Eu sou motorista de caminhão. Eu machuquei um braço, eu estou em benefício, saúde, né? E estou procurando uma oportunidade de melhorar de vida. Aí diz ele, então, se tu está em benefício, tu não pode assinar uma carteira? Não, mas tu pode fazer uma parceria, depende. Mas ele, eu vou te falar, eu estou aqui fazendo esse curso porque eu tenho um laboratório, eu sou dono de uma rede de loja da Vivo. E eu tenho um laboratório, eu tenho alguns técnicos que trabalham comigo e eles estão me roubando. E eu vim para fazer esse curso para ver aonde eu estou sendo roubado. E eu já descobri. E aí eu vou mudar todo o laboratório agora. E eu tirei o primeiro lugar no curso, né? Eu tirei o primeiro lugar, assim, Tinham algumas coisas que o professor ensinava a teoria, mas ele mesmo não conseguia pôr em prática. E eu consegui colocar em prática o que o professor não conseguia. E o seu Milton se impressionou com isso. Chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. Se eu faço uma proposta para ti, eu tenho uma loja no shopping, no Rua da Praia Shopping, ali em Porto Alegre, na frente da Praça da Alfândega.
eu tenho uma loja ali e eu tenho um laboratório e eu queria que tu cuidasse desse laboratório. Eu faço uma proposta para ti. 60-40. Tu faz o conserto, todo o custo é meu e 60% da mão de obra é minha e 40% tua. Fechei na hora com ele. E aí eu já saí do curso... Empregado. Na época a gente morava em Campo Bom, eu e a Paula, né? E aí eu fazia um curso no Senai Mauá, em Porto Alegre. Então eu vinha de Campo Bom, eu pegava um pinga na frente do SESI em Campo Bom, 15:45 da manhã. Vinha até São Leopoldo no pinga, chegava em São Leopoldo aquele pinga, eu acho que já era umas quase 7:30. E aí não tinha aquela estação nova lá e eu tinha que dar uma pernada. Eu não lembro o nome da estação de trem, mas eu dava uma pernada mais ou menos de uns 5, 6 quilômetros para chegar na estação do trem, para diminuir custo, né? E eu descia na estação rodoviária para ir na lancheria Dallas, comer um pão com ovo, tomar um café e dava uma pernada até a Praça da Alfândega onde eu trabalhava. Tudo isso para reduzir custos. Trabalhava meio-dia, eu tinha um valor X ali pro almoço, fora do nosso acordo. E às vezes quando eu queria juntar uma graninha na semana ali para vir para Butiá no final de semana, que o pai estava sempre doente, falecido pai, né? E a mãe, coisa e tal, daí eu voltava a pé na rodoviária para fazer um lanche meio-dia, voltava pro shopping, depois eu vinha a pé lá da Praça da Alfândega até a Sertório ali no Senai Mauá. Para poupar. Fazia o meu curso e ia a pé para a rodoviária para pegar o último ônibus para Campo Bom. Eu descia no centro de Campo Bom 15:45 da manhã e aí dava uma pernadinha até o bairro Bela Vista para pegar para dormir. E quanto tempo essa saranda? Isso foi uns 8, 9 meses. Porque daí o seu Milton vendeu a loja. Vendeu a loja pro Daniel e pro Fábio, os donos da BB Games, Porto Alegre, uma loja muito grande, né? E aí eu lembro que quando ele fez a negociação, ele disse assim, o laboratório é do rapaz. Aí na hora não soube o que falar. Não, isso daqui já que tu trabalha comigo, tu não tem carteira assinada, tu não tem direito, eu vou te dar o laboratório para ti, como se fosse a tua indenização. Cara, assim, foi um pai para mim. E aí, na época, eu montei um laboratório para mim com as ferramentas essenciais que eu precisava e vendi o restante pro pessoal da BB Games. E aí vim para Butiá. Comecei a trabalhar, eu e a Paula tava fazendo a nossa casa, né? A gente vinha final de semana fazer nos fundos da mãe lá. E a gente mesmo que fazia, né? Ela e a minha cunhada, a Daiane, elas faziam massa, peneiravam areia, que eu pegava areia da sanga, né? Elas peneiravam areia, faziam massa e eu sentava tijolo. A casa que a minha mãe mora hoje lá com a gente é a casa que nós construímos com as nossas próprias mãos, né? E aí eu lembro que eu comprei uma mesinha de computador para fazer a minha bancada e o meu laboratório era dentro do meu quarto. Às vezes os clientes iam lá em casa e queriam ver o concerto, eles tinham que entrar dentro do meu quarto para ver. E aí depois eu construí uma pecinha na frente ali, num cantinho morto no terreno do lado da casa da Cláudia, minha irmã, e trabalhava ali. E quando eu trabalhava nessa pecinha, eu fechei uma parceria com o Potoca, que é um grande amigo meu lá de Charqueadas. Hoje ele tem uma empresa de empréstimos da Caixa. Ele é corretor, enfim. Os filhos deles têm uma rede de loja também ali em São Jerônimo, Triunfo e General Câmara, Infocel. São parceiros, amigos meus, pessoas muito sérias. E aí eu fui fazer assistência técnica para a rede de loja deles. E assim foi indo. Aí ele quis ir embora de Butiá, eu acabei ficando com a loja no centro ali. Abri loja de roupa, vendi as lojas de roupa para o Anderson, meio que numa parceria, depois vendi a outra, abri um café, fechei o café e disse para Paulo, vamos investir só naquilo que a gente sabe fazer e gosta de fazer. E aí hoje a gente tem a loja aqui no centro, tem uma no Largo do Comércio aqui. Sim. Tem 2 em Minas do Leão e uma em Arroio dos Ratos. Gente, olha só, vou interromper um pouquinho o relato do Carrapicho para tecer alguns comentários. O quanto é bacana o Entre Linhas, porque justamente essa tua história eu te conheço há tanto tempo e eu não sabia. E vocês, imagino que também não. E o quanto é importante a gente conhecer o que tem, né, por trás da história de uma pessoa, que ela não chega no bom da coisa, no ápice, digamos assim, de forma gratuita. Tem toda uma caminhada, né? E eu percebo, Carrapicho, infelizmente, já digo na geração mais jovem, né, que eles querem muito chegar nesse patamar, mas eles querem ir pelo caminho mais curto.
E esse caminho infelizmente. mais curto, ele está cada vez menos acessível para nós. Se ele já não existia naquela tua época, na minha época, somos contemporâneos, imagina agora, né? Então, Carrapicho, sem estar aqui jogando confete para ti, mas eu gosto de jogar confete quando o confete é merecido. Acho que é uma história belíssima, acho que tu tem que registrar isso, né, se já não registrou, e que serve de exemplo para muitos jovens, especialmente jovens, né, que muitas vezes não sabem o que fazer. A gente vive num município e numa região carente de mão de obra e de emprego, né, mas também muito carente de um arrojo, né? De um peito aberto para encarar. E aí nós temos, no teu caso, nós temos várias lições, essas duas, e mais a questão da tua esposa, tua companheira, tua namorada na época, que a gente sempre reafirma aqui, né? A importância do papel da mulher. Não superando a ninguém, mas não no complemento, né? Então é uma história belíssima, com certeza o que tu está colhendo agora não é acaso, né? Tu sabe que quando eu abri a lojinha na charrua lá, que eu fiz o prédiozinho pequenininho, o prédio ele tinha 1,5 metro de frente por 5 de fundo, funilando e terminava com 0,5 metro, onde era a minha bancada. E eu não tinha nada para vender lá. Eu tinha minhas ferramentas e eu trabalhava ali. E eu queria colocar acessórios, essas coisas. E eu lembro que uma vez eu disse pra Paula, eu vou a Porto Alegre buscar carregador para vender. Ela, mas a gente não tem dinheiro para comprar carregador. Eu tinha R$20. Na época, o carregador ele custava R$3,50. A gente vendia ele por R$10. E, tipo assim, se eu fosse pagar passagem para ir a Porto Alegre buscar esses carregadores, eu não ia ter o dinheiro para comprar o carregador. Sim. E aí foi quando começou a função da empresa, a CRVR, a antiga Sil. Uhum. A primeira empresa de caminhão que veio puxar o lixo aqui foi a Caravelas, uma empresa de São Paulo. E eu conheci o pessoal, fiz amizade, tem 2 deles que acabaram casando em Butiá e moram aqui. Um é o Ribeirinho, casado com a Núbia, minha vizinha lá, gente finíssima os 2. E o outro é o Ceará, casado com a Marion. E aí eu lembro que eu conversei com o Ceará. O Ceará, não, cara. Eu trago pra ti. Não, eu te dou uma carona. Daí eu ia de caminhão com o Ceará, só que ele ia pra Lomba do Pinheiro. Uhum. Então eu descia na frente do Senai, Mauá. Na Sertória, ele me deixava ali e eu vinha pela Presidente Roosevelt até o centro. Comprava os carregadores e vinha correndo e esperava ele na esquina da Dona Margarida. E aí ele pegava a carona de novo com ele com o caminhão e vinha embora. Os caras, como é que é essa tua amizade com o Ceará? Cara, é um cara assim que a gente mal se conhecia, ele me deu uma baita força que eu acho que nem ele tem essa noção do quanto foi importante. Quanto foi importante a ajuda dele pra mim, sabe? Naquele momento tão difícil que era o start do meu negócio. E a Paula era muito engraçada porque a Paula ela tinha vergonha, ela já era muito pequenininha e era quente, porque era bem baixinha. Então, assim, ó, eu tinha que trabalhar um pouquinho e vazar pra rua porque não aguentava o calor lá dentro, sabe? E às vezes eu saía, quando a gente fechou uma parceria com o Jorge, o Potoca, da InfoStory, que daí a gente começou a cuidar dessa loja do centro, que hoje é nossa. Eu ia pro centro cuidar da loja do centro e ela fechava a loja e ia pra casa. E aí, mas quando ela pegou, que ela disse, não, parei um pouquinho, isso aqui vai ser o nosso ganha-pão. Quando eu tive um determinado período de 4 anos afastado da loja, quando eu tive um período na política, ela cuidou sozinha das lojas. Ela é muito guerreira. Ela era formada em contabilidade, depois ela fez a faculdade de administração, já pelo próprio negócio, né? Sim. E ela cuidou sozinha. 4 anos ela cuidou sozinha das lojas e muito bem. Paula, eu sei que tu está nos assistindo, então parabéns. Eu já te admirava como pessoa pela tua gentileza, aliás, todos da tua equipe lá, sem exceção. E é muito bacana isso, também é um exemplo para nós, né? Porque muitas vezes, não só mulheres, homens também, a gente duvida um pouco da nossa capacidade, da nossa força, mas é nesse momento que a gente se reinventa e volta com força total. E nós vamos ter que dar uma paradinha agora, tá tão boa a conversa, mas tem mais 3 blocos ainda, tem muita coisa para conversar com o Carrapicho. Vai tomar tua aguinha e volta, que a gente já está de volta aqui no Entre Linhas.
Estamos de volta, nosso segundo bloco, nossa conversa que está muito bacana aqui com o nosso amigo Carrapicho. E eu não sei se vocês são telespectadores observadores, mas eu vou fazer algumas considerações. Para quem observou atentamente, nos ouviu, mas também observou, deve ter visto que a nossa cadeira estava virada para frente. Agora ela está de costas para o palco. E nós vamos fazer um plágio de uma emissora que eu não vou citar o nome dela, porque ela que lute para ter audiência, porque a gente não vai dar audiência para outra emissora, vamos puxar para a nossa. E nós vamos nos utilizar dessa brincadeira, desse plágio, digamos assim, para a gente... Vou te perguntar, Carrapicho, eu disse que não ia ser entrevista, mas não é nada específico. Vou tematizar algumas coisas e vou perguntar para ti, nosso visitante, se tu vira a cadeira para esse tema e comenta, mas se tu não virar também, tu vai ter que comentar. A mim me resta dar o fechamento disso e puxar um outro tema. E o primeiro tema que eu vou puxar foi um tema que tu comentaste lá no finalzinho do bloco e que é um tema que não adianta dizer gosto, não gosto. Meus amores, faz parte da vida. É que nem religião, tu não vai discutir. Mas ai de nós se não tivermos uma crença, se não tivermos algo em que acreditemos, né, que as coisas podem ser melhores. E no finalzinho da tua explanação no primeiro bloco, tu disseste do brilhantismo da Paula, né, que trabalhou sozinha em determinado momento, porque tu te afastou por causa da política. Sim. Então, Carrapicho, eu pergunto para ti se tu vira a cadeira para a política ou não e por quê? A política no geral. Eu viro. Eu viro e comento porque não por eu ter participado do processo, né? Mas pela importância que ela é na nossa vida. A política... Quando eu vejo uma pessoa dizer, eu não gosto de política, eu respeito. Mas eu penso assim, poxa, a gente não gosta de um tema que define e decide a nossa vida. Que Sim. decide o preço do produto que nós compramos ou que nós vendemos. Que define e decide sobre E a longo prazo, né? A longo prazo. Decide a longo prazo, o que é pior. Exatamente, sobretudo na nossa vida, né? Eu, por exemplo, nós temos hoje uma equipe de 18 funcionários, se eu não me engano. Por exemplo, todos eles de maneira certinha, todos legalizados. Só tem um que é estagiário, tá pelo estágio certinho, o resto é tudo carteira assinada. Então, a política decide como são os direitos trabalhistas. Eu preciso estar atento. Se tu estiver fora dela, tu vai ter o ônus, né? O ônus. Então, eu debato por isso, pela importância que ela é e representa na vida de todos nós. E o Carrapicho, a gente não comentou aqui, mas já teve a experiência política, né? Já frequentou as bancadas legislativas. Como é que é essa experiência, Carrapicho? É maravilhosa. É uma faculdade. Eu vou dizer, as pessoas às vezes olham para a política e demonizam a política por falta de conhecimento, né? Mas é muito bacana tu poder fazer parte de um processo para apresentar resultado que de fato mude a vida das pessoas para melhor. Ou pelo menos tente isso. Para mim foi muito bom, eu cresci muito como pessoa. Eu aprendi uma coisa com o professor Marcelo sobre a palavra vereador. Ele sempre, quando ele fala para alguém, oportunidades. Nas oportunidades que ele tem, ele fala que vereador vem de ver a dor dos outros. Hoje eu não tenho mandato, eu não estou na Câmara, eu estou afastado, estava afastado da política aí por 6, 7 anos, mas eu continuo vereador, porque sempre que a gente vê alguém em uma situação de vulnerabilidade, a gente vai lá, a gente vai procurar ajudar, mesmo que de maneira anônima, até a mão direita seres da humanos, esquerda né? não precisa saber. É verdade. Mas é um tema que não tem como tu ficar de fora, né? É muito difícil. E
E a gente vê muito. Eu já disse a frase que eu condenei inicialmente, que eu não gosto de política, eu já disse isso. Né? E acredito que muitos dos que estão nos ouvindo. É que, na verdade, abrindo um parêntese, é que às vezes a gente se decepciona. Sim, pessoaliza a política. Pessoaliza a política. A questão ela não pode ser pessoalizada. Porque a gente não pode ter uma visão geral de um contexto pequeno de alguém que fez algo de errado ou que faz algo de errado e que a gente não concorda. E por que hoje eu digo que eu gosto de política? Porque a política, como tu já falaste, eu quero achar uma outra forma para não repetir as tuas palavras, mas a política é a engrenagem que movimenta toda a célula da sociedade, até dentro da família da gente. Exatamente. Né? Quando a gente respeita o pai e a mãe, é a política do respeito familiar. É isso aí. Né? Então, queiramos ou não, vivemos política. E o dizer, muitas vezes, não, eu não gosto, é uma forma confortável em eu me afastar do debate. Ou me omitir do debate. Né? E eu também penso que, se eu não tenho conhecimento, eu não vou me arvorar a discutir uma coisa que eu não conheço. Então, digamos assim, é um escudo protetor que mostra isso. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que nós passemos a entender de política, porque esse entendimento é que vai nortear as nossas escolhas, para que nós não sejamos telefone sem fio de alguém, né? E eu eu tenho certeza que nesse aspecto a escola falha, né? Na medida em que não trabalha. Eu posso estar peço aqui desculpas, eu estou fora da escola há algum tempo, mas assim, nós tínhamos disciplinas como o SPB, Educação Moral e Cívica, que trabalhavam política. O SPB, Organização Social da Política Brasileira. Exatamente. E aí isso foi se perdendo. Então, por isso que nós temos uma geração um pouco mais politizada e nós não podemos cair de pau nos jovens agora porque não o são, porque ninguém nasce sabendo. Né? E na verdade, Denise, não te interrompendo, eu sempre que tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre essas duas matérias. O SPB e MC, Educação Moral e Cívica e Organização Social da Política Brasileira. Eu adorava. E sempre tirei 10 dessas matérias, na época era 100, né? Sim. Sempre, porque era uma coisa que eu gostava de estudar, de aprender. E aí tu começa a entender, o né? processo de verdade como ele é. O processo de verdade, as nuances do país, né? Que o nosso país, ele é diverso, ele é riquíssimo. Sabe onde que eu acho que a gente começou a perder esses valores? Porque eu tenho essas matérias como valores. A gente começou a perder quando começou a se criar políticas públicas para minorias. Porque a política ela não decide sobre minorias, ela é coletiva. Ela tem que decidir pelo coletivo. Ela não pode segregar mais ainda, né? Exatamente, porque a partir do momento assim, que tu separa as pessoas, esse movimento separatista da política, da sociedade, de separar as pessoas... nichos. Assim, é ridícula a maneira como é feito. É como se nós fôssemos diferentes. E como eu sempre falo, até em questões de situação e oposição, não existe eles ou nós. E sabe o que Todos nós fizemos parte do processo. O grande risco disso é eu não querer sair daquela condição para não perder aquela... Exatamente. Entende? Então, e aqui, gente, veja bem, nós estamos falando de política, que não é a política partidária, né? Até porque... a gente vive outros tempos também, né? Em que eu acredito que nós não precisássemos mais ter sacrifícios de homens individuais, né? Para poder marcarmos história e fazer grandes transformações. Nós tínhamos que ser uma era de uma transformação coletiva. Coletiva, exatamente. E não individual. Porque ninguém é insubstituível, né? E a história que a gente aprende também nos bancos escolares, às vezes, não revela muitas das mazelas que a gente carrega até hoje. Fruto, isso a nível municipal, nós temos mazelas aqui em Butiá que são históricas. Né? Mas a quem cabe mudar isso? Ao prefeito? Ao vereador? Não.
Nós temos que começar a mudar isso, porque senão não vai acontecer. Eu também viraria cadeira para a política, para essa política vista sob essa ótica. Não para a política do conchavo, do apadrinhamento, né, do escândalo, da ilicitude, né, que infelizmente... Da negligência. Infelizmente, eu acho que o nosso país não é muito bem visto lá fora, né, por conta disso. E tu sabe que eu tenho muito medo também na política, Denise, dos extremos, né? Os extremos. Eu acho que tudo na vida a gente deve buscar um ponto de equilíbrio. Porque o extremo... O bom senso. Exatamente, o bom senso. Porque o extremo, ele divide. E quando ele divide as pessoas. Tu vê as últimas eleições, por exemplo, a nível nacional, as brigas entre famílias, entre colegas de trabalho, por política, que na verdade não é por política, é por pessoas. Por pessoas. Porque se tu for parar para analisar um curto espaço de tempo para trás, quando tu falava em um partido político, tu ia analisar o quê? A ideologia deste partido, para ver se ele chamava atenção, para ver se era de acordo com as tuas convicções, com as tuas convicções e as tuas realidades, os teus valores, os teus princípios. Hoje, isso meio que acabou. Se tu parar para analisar o cenário nacional, partidos de extrema direita com a extrema esquerda, logo depois do final das eleições, como se a ideologia fosse jogada no lixo, independente de qual seja ela, pelo próprio umbigo, para que estejam no poder. Eu sempre fui contra essa coisa de não, a gente precisa de ter espaço para poder sobreviver. Não, tu precisa ter uma causa, tu precisa acreditar em algo e lutar por isso. Pela qual lutar. Quando tu tem uma causa, o resultado é indiferente. Não, e quanto mais genérica for essa causa, quanto mais pessoas ela for beneficiar, mais rica ela se torna e mais indispensável, né, ela se torna. É bem complicado. A política hoje no Brasil e em alguns países que a gente acompanha está bem complicado, sabe? Mas isso depende muito das pessoas, do conhecimento, da politização das pessoas. Por isso que eu digo assim, quando se perdeu o EMC, quando se perdeu o SPB, se perdeu parte da história da política no país e do bom senso. Eu vou puxar um pouquinho agora para o meu assado, a brasa para o meu assado, que é a questão do trabalho com a agricultura, né? Nós tínhamos também, nessa mesma linha de raciocínio, nós tínhamos as técnicas agrícolas. Que era excelente. Eu lembro onde as escolas tinham as hortas. Exatamente. Né? Aquilo que era produzido depois ia para a alimentação escolar. O que é, na verdade, esse programa de hortas escolares? É incentivo às hortas para autoconsumo nas famílias. Né? Nada mais do que isso. E aí é segurança alimentar, é comida na mesa, é comida de qualidade. Né? Mas isso aí não precisa ter uma disciplina para que isso aconteça. Será que não? Eu acho que aí reforça o papel da escola, de cidadania da escola, porque os alunos mexiam na terra e isso não os diminuía. Né? A figura do agricultor ela precisa ser revista, precisa ser repensada, porque a hora que essa gente resolver não produzir mais, nós não vamos ter alimento. E aí essa é a guerra mundial pior. E né? O que mais me assusta quando faltar que alimento. Existem movimentos contra a agricultura, contra o produtor rural. Eu fico impressionado, porque tipo assim, será que as pessoas não comem? Vem da onde, entendeu? Porque são coisas absurdas que até fica chato de comentar. Sim. Mas são coisas absurdas. E eu vou te dizer para ti, como eu cresci no bairro, na periferia da cidade, moro até hoje lá, família humilde, o meu pai, para mim brincar, para mim sair, por exemplo, com meus amigos para jogar uma bola no campinho da vila, que eu sempre fui perna de pau, primeiro ele marcava no terreno lá um canto. Vai capinar, no outro dia tu vai virar, tu vai fazer o canteiro. Te dava uma responsa. Uma responsabilidade. Que eu lembro que quando a gente tinha um campeonatozinho, assim, alguma coisa da gurizada, todo mundo ia lá me ajudar, meus primos iam pra lá pra me ajudar pra gente terminar aquela tarefa logo pra mim poder ir brincar.
entendeu? Eu lembro que meus primos que me ajudavam muito nisso era o Cláudio e o Zé Antônio, né? E a gente... Mas tu tinha uma tarefa sabe, isso não... Isso só melhorou pra mim de quem eu sou hoje. Só acrescentou. Só acrescentou na minha vida. E eu tinha ouvido uma vez numa fala de uma pessoa, e eu já tive a comprovação que isso é verdade, que algumas das crianças de agora acham que o leite, ele vem da caixinha. Ele não vem da vaca. Pois né? é. Então, parece um absurdo, mas não é. É tamanha... E é um contrassenso, a gente está evoluindo tanto, né? Era para nós termos melhorado enquanto... Mas Denise... Não regredido nessas Já questões. que nós estávamos falando em política, eu lembro de há muitos anos atrás, acho que foi em 2008, num comício aqui em Butiá, que veio um deputado de fora e cumprimentou Butiá, as pessoas que estavam no comício, e disse que ele lembrava muito de Butiá todo domingo, quando ele colocava o carvão dele na churrasqueira para fazer o churrasquinho dele. Disse, pô, mas esse cara não consegue diferenciar o carvão vegetal do carvão mineral. Então tu já vê que já E uma pessoa de um nível, né, de um nível cultural, né, que não se admitiria isso, né? Exatamente. E eu tive que ouvir isso. E aquela coisa, né, Carrapicho, seja por política, seja para qualquer tema que apareça, eu acho que é desafiador e não é feio a gente dizer que não entende de determinado assunto. É que nem tu falou que, a gente tem vai algum buscar. assunto que eu não entendo, eu prefiro não falar. Por exemplo, assim, ó, eu falei ali de jogar bola no campinho, eu sempre fui perna de pau, eu nunca fiz parte do time da vila lá. Sempre fui parceiro dos guris, de estar no campo, de fazer o boião lá, de fazer o churrasco. Mas nunca joguei bola porque eu não sei jogar, perna de pau. Mas tu tinha a tua função ali no grupo. Mas eu tinha a minha função no grupo, né? E até articulador. hoje, quando os guris me convidam para ir lá para fazer um arroz com galinha para eles, eu vou. Mas assim, ó, eu não consigo debater sobre futebol, por exemplo, porque eu não entendo. Se perguntar para mim, tu é gremista ou colorado? Eu sou gremista. Porque quando a gente era criança, esses meus dois primos que me ajudavam, o Zé Antônio é gremista e o Cláudio é colorado. Teve influências aí. O Zé Antônio era o mais velho, então nós nos espelhava muito no Zé Antônio. O Zé Antônio era gremista, eu também sou gremista e fiquei gremista. Mas se tu me perguntar quem é o treinador do Grêmio, eu não sei. Perguntar o nome de um jogador, vamos lembrar do Paulo Nunes, que jogou há quantos anos atrás, entendeu? Esse exemplo é muito bacana e se aplica para tantas outras coisas, né? Que muitas vezes nos levam a fazer escolhas não por convicções, mas por influência, né? Só que daí o preço que a gente paga depois altíssimo. É altíssimo. Né? É altíssimo. Então tá, Carrapicho, a primeira, vamos virar essa cadeira de novo, porque o teu desafio continua. Só que vai continuar no outro bloco, peguei vocês, né? Fiquem aí, se vocês querem saber qual a outra sinuca de bico que o nosso amigo Carrapicho vai entrar, fica conosco para ver se essa cadeira vai virar ou não. A gente já volta. É uma pena que é o último bloco, porque senão essa cadeira, a gente ia ver essa cadeira ou girar ou não girar mais vezes. O tema que eu vou trazer agora, não poderia deixar de trazer, porque nós temos o cuidado sempre de trazer convidados homens e convidados mulheres, né, para conversar conosco. E a gente tem uma crença e um olhar sobre um movimento feminista, né? Eu gostaria de saber se tu vira a cadeira para os movimentos feministas ou não, e por quê? Para o movimento ou para falar sobre? Para os movimentos. Por quê? E é bom que entendam a diferença entre movimento e causa. Isso. Movimento é uma coisa, causa é outra. Chupa essa manga no último bloco. Tá. E Denise, tem uma pergunta final ainda para te fazer. Tá. Denise, deixa eu te falar assim, ó, o que eu observo do feminismo, né? Porque, na verdade, o feminismo ele começou de uma maneira e hoje tu enxerga ele totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu sou filho único, homem. Eu tenho 2 irmãs mulher. O meu pai faleceu, a minha mãe, graças a Deus, está viva. A minha mulher não tem irmão homem.
Tenho 2 irmãs, então eu tenho 2 cunhadas. Meu sogro faleceu, eu tenho a minha sogra. Eu tenho 3 filhas e 2 netas. Mulherio a mil. Mulherio. Eu convivo diariamente 24 horas por dia com mulher. Durante boa parte, longos anos da loja, a gente só contratava meninas. Primeiro menino... E ainda é a maioria, né? A maioria. O primeiro menino que foi contratado foi o meu sobrinho, que hoje tem a loja dele. Sim, foi meu aluno. Isso, o Lucas, um amor de pessoa, extremamente educado. Depois o Anthony, e hoje tem o Anthony, o Isacar e o Jonathan, né? Hoje a gente tem 3 no quadro da loja. Eu convivo com mulher. Eu respeito a mulher. Eu sei o quanto a mulher ela merece e precisa ser cuidada e tratada. E o que eu vejo do movimento feminista hoje, me desculpem, me perdoem o meu olhar sobre isso, que querem masculinizar a mulher como se ela não precisasse... A mulher, na verdade, tem uma música que dizia, né? Dizem que a mulher é sexo frágil, mais que mentira absurda. A Paula é muito mais forte do que eu. Ela é muito mais forte do que eu. Tem coisas que... Mas são 2 forças diferentes. Então, tem momentos que eu tô lá no fundo do poço e ela vem cá, cara. A força emocional da mulher é algo incrível. Incrível. Sobrenatural. Né? Então, assim, por exemplo, lá em casa, se tiver que fazer alguma coisa pesada, cara, não é porque é a mulher que tem o movimento feminista de hoje que eu vejo na mídia. Não, cara, parei um pouquinho, deixa pra mim. Eu ainda acho bonito o homem que abre a porta do carro pra mulher, que puxa a cadeira, que dá flores de presente. A Paula não gosta muito. A Paula não gosta muito disso. A Paula não gostava de presente. Quem conhece e convive com nós sabe. Eu lembro que eu vou fazer um agrado pra Paula. Comprei um iPhone pra Paula. Meu Deus, tu é louco comprar um telefone desses? Cara, hoje ela não vive sem, né? Mas ela primeiro ficou extremamente brava porque eu tinha comprado um iPhone pra ela. Sabe? Só que assim, ó, eu acho que a mulher, ela precisa ser cuidada, sabe? De uma maneira... Eu não sei se eu vou conseguir expressar o que eu enxergo e o que eu acredito, mas, por exemplo, assim, a gente vê... A mulher é tão linda. Mulher, né? E aí, não sei se tu já viu, assim, a figura... eles, sabe... Como é que eu vou te explicar isso? É tão difícil. Essa é uma sinuca de bico que tu me colocou. Mas aqui no Entre Linhas é para isso. Mas eu vou tentar colaborar contigo, já que a gente está conversando. Me ajuda. A questão é que a causa ela precisa ser legitimada em pontos comuns e convergentes, né? E a partir do momento que tu enfatiza mais casos pontuais, tu deixa de tratar as questões que realmente precisariam ser tratadas e vai focar só naquilo. E a gente sabe que o efeito sai reverso, porque no momento que uma violência vem para a mídia, tu pode ter certeza, no outro dia 10, 15 casos semelhantes vêm também. Então, potencializa. Exatamente. Então, é ter o cuidado, né? Porque o que a causa... Por que as mulheres... O que nós mulheres queremos? Eu também gosto. Eu gosto que o Carlinhos, meu marido, seja gentil comigo. Eu gosto de fazer as coisas para ele. Não me sinto diminuída. Tenho prazer de fazer, né? Não me sinto Amélia por isso, mas isso é uma coisa da minha personalidade, assim como eu vou entender as mulheres que não gostam ou que não querem, né? Só que tu não pode tecer um regramento geral de comportamento, porque antes de sermos homens e sermos mulheres, nós somos seres humanos. Seres humanos. Então, nós temos... Aí que eu vejo a luta das mulheres por direitos trabalhistas iguais, né? Por questões de ser humano, não de gênero. Isso é legítimo. Não de gênero. Isso é legítimo, exatamente. Tu quer ver uma coisa? Por exemplo, assim, ó, eu posso te usar como exemplo? Claro. Eu te conheço desde que eu me conheço por gente. Tu sempre foi uma guerreira. A tua mãe era uma guerreira, trabalhadeira. Eu sempre vi. Como agora, tu continua trabalhando, tu está aposentada, tu continua trabalhando. Por quê? Porque isso é de ti, essa força, essa garra.
sabe? A Paula, eu admiro isso, a Paula trabalha. Vocês duas, se vocês tiverem que pegar um carro agora em Porto Alegre, vocês vão. Sabe? Isso eu acho que é legítima, por exemplo, o direito da mulher, do ser humano, sabe? Pô, tá trabalhando... Reconhecido socialmente. Socialmente, esse reconhecimento, ele é extremamente necessário. A condição também da violência, entendeu? Isso eu acho que tem que ser denunciado, a violência contra a mulher, isso tem que ser denunciado, tem que ser penalizado. Toda violência contra a mulher, todo tipo de violência. Só que o que eu vejo hoje, quando o feminismo começou nessa luta, nessa causa. Na luta, começou com o direito ao voto, era um absurdo uma mulher não poder votar. Né, a mulher não tem casos já, a gente pensa que não existe ainda, eu tô te atrapalhando, mas só para depois, eu tô numa fase, Carrapicho, que você não fala na hora, depois eu não consigo. Onde a mulher não podia sentar à mesa para as refeições no mesmo momento. Não, meu Deus, isso aí... Isso é extremamente... Isso é violência. Isso é violência para mim, isso é violência emocional. Sim, e era encarado como normal. Então, normal. É isso que se busca. Essa luta feminista, lá do início, a legítima, eu sou totalmente favorável, eu sou totalmente, como é que eu vou dizer para ti, consciente que isso é extremamente necessário. O direito da mulher... Cara, por exemplo, assim, a mulher, ela tá lá, vamos para dona de casa, que fica ali, que fica em casa cuidando da casa, que lava, que cozinha. Tu imagina, cara, daí tu preparou a mesa e tu tem que esperar o teu esposo ir lá isso é piada. E ainda ouvir... qual a tua função? Não, eu não trabalho, eu sou dona de casa. Agora, né? Isso tudo é legítimo e eu acredito que tem que ter essa luta, essa causa feminista nesta linha. O que eu acho fora de contexto como a gente vê na mídia alguns movimentos feministas que tu vê que já não é mais um movimento feminista, é uma militância de uma ideologia para ridicularizar, por exemplo, a família, ridicularizar o homem. Porque, por exemplo, assim, eu conheço um monte de mãe, Denise, que são mãe, são pai, são avô, sabe? Que batalharam, que cuidaram dos filhos, que sabe, sozinho, porque o homem, com perdão da palavra aqui, mas, sabe? Não foi homem para honrar, para bancar, sabe? E aí, às vezes, por causa deste relato, o homem não presta, mas eu também conheço homens que criaram os filhos sozinhos. Então, é uma questão de humanidade. Exatamente. Nós precisamos primeiro entender que nós somos humanos. E que o respeito ele tem que ser mútuo. Na mesma lógica do movimento feminista, das mulheres, a gente coloca a questão do racismo, a gente coloca a questão do idoso. Né? Porque eu vejo também a violência contra o idoso pau a pau com a violência contra a mulher. Exatamente, a gente vê casos na TV. Ainda mais quando a gente lida com idosos, né? Tu teres que provar a vida de um idoso que não tem condições de ir numa agência bancária, eu não posso me queixar disso, que a gente tem, né? Mas eu digo assim, não tem mecanismos que facilitem isso. Isso é uma violência. É uma violência. Isso é um tipo de violência, né? É uma violência e vou te dizer, eu acho que ainda o idoso ainda muito mais porque ele, né? Ele pavimentou o caminho que nós andamos. Cara, eu olho, por exemplo, para tua mãe, imagina a importância que ela teve para Butiá. E ela tem ainda na figura dela a importância, quem foi ela, né? E hoje ela está com a idade avançada. Então, essas pessoas elas têm uma história. Elas têm uma história. Eu vou te contar uma situação que aconteceu na nossa loja. Entrou um senhor lá e ninguém conhecia ele, só eu. Entrou um senhor e ele queria comprar um celular porque o filho dele tinha ido embora daqui para longe, ele não tinha celular, ele queria conversar. E as gurias não abrem crediário na loja, elas vendem no cartão ou à vista. Sim, e ele era do tempo do crediário. E aí ele chegou, ele queria comprar, e eu escutei, eu fui lá e disse, não, só um pouquinho, como é que o senhor quer pagar? Assim, não, então o senhor pode levar, tá aqui. Aí as gurias depois perguntaram, por que tu fez? Sabe por quê? Ele era colega do meu pai na mina.
Muitas vezes o meu pai teve um período em que as coisas não foram tão boas, que eles se ajudavam. Eu lembro disso. Eu lembro disso. É bacana, né? Sabe, tu ter o reconhecimento por alguém que um dia estendeu a mão. Aconteceu esses dias também com a senhora e com a Paula, que ajudou muito elas quando eram pequenas. E a vida, ela é isso, né? Ela começa e ela vai circulando. E as pontas podem se encaixar, né? Tu sabe que alguns anos atrás eu ganhei uma camiseta do movimento feminista. E eu usava com orgulho. E tenho orgulho da causa da luta da humanidade. Eu não sei se eu consegui me expressar aqui o meu sentimento. Que hoje eu enxergo muita militância por uma ideologia e não vejo a luta pela mas pela uma causa pena, humana. é uma pena. O que tu coloca é como se aproveitassem de uma situação. De uma situação. Né? E isso, infelizmente, é ruim. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento, para saber Exatamente. Diferenciar o joio Porque do aí trigo. a causa mesmo que é legítima e que precisa de cuidado, precisa de atenção e precisa de respostas, acaba sendo deixada de lado. Carrapicho, a gente tem uma pergunta final que eu vou te fazer agora, que é sempre uma brincadeira que a gente faz com os nossos convidados. O que para ti hoje ficou nas entrelinhas ter participado conosco nesse programa da TV Atualidade, cujo nome é Entre Linhas? O que representou e o que vai ficar nas entrelinhas para ti? Bom, eu acho que a gente foi bem direto em todos os assuntos. A gente foi bem direto em todos os assuntos. Eu acho que esse último assunto, para mim, ele é um assunto que eu não tenho uma opinião formada, Denise, sobre ele, ele num total, né? Como eu te falei, eu cheguei a usar uma camiseta do movimento feminista quando ele se iniciou há muitos anos atrás, com muito orgulho. Pela defesa da mulher. Se tu me permite, eu vou te fazer uma pequena correção. Tu tem a tua opinião formada sobre o assunto, que não é igual a outras opiniões com as quais tu não concorda. Na verdade. E aí, perante outras pessoas, pode parecer que tu é contra a causa. Não, pelo contrário. Eu só não. Eu acho que tu conseguiu explicar melhor que eu ali por último. É quando eles tentam ofuscar um movimento, quando eles tentam ofuscar uma causa, puxando o brilho para si. Sabe? Como ramificações, né? Ramificações, sabe? Sei lá. Eu acho que a causa ela é legítima quando se fala do ser humano, da mulher que está ali, que ela é um ser humano igual ao homem, e que ela tem sim os mesmos direitos. E só que a maneira que eu vejo hoje na mídia de esculachar o homem que também é um ser humano, sabe? Não se trata de... Porque a igualdade ela nunca vai existir porque não somos iguais, a começar pela fisiologia, Sim. né? Mas a gente quer equiparar. E o equilíbrio. A equidade, como é usado o termo. O equilíbrio, exatamente. que ele pode existir, é perfeitamente possível. Exatamente. Né? Só que daí a gente também tem que remodelar muita coisa. Discussões como essa, assim como tu deu, e é muito bacana, tu foi sincero, colocou tua posição, tem muita gente que num determinado núcleo pode ter vergonha de se posicionar dessa forma com medo de ser rechaçado. Sim. Né? Mas eu prefiro ser eu. E eu acredito que as opiniões elas não podem ser rechaçadas, porque opinião é individual. É pessoal. Né? A partir do momento que deixa de ser pessoal, vira a expressão que foi muito usada, o vira gado, né? Que não é o que a gente quer. É verdade. Então, é por aí. A gente podia ficar falando aqui muito tempo mais sobre isso, né, Carrapicho? Mas eu achei importante te ter aqui hoje. A Nilza perdeu a oportunidade de conversar contigo. Eu acho que eu já assisti também, quero te parabenizar pelo programa O Bloco. Já assisti em algumas oportunidades. E também acho que são discussões que nós precisamos provocar na comunidade, porque
Quem gosta de mim, quem me respeita, vai ter que me respeitar independente das minhas escolhas. Exatamente. Né? Porque se não for dessa maneira, não gosta de mim. É verdade. Né? E, infelizmente, a gente vai vir momentos assim mais quentes, digamos assim, né? Em que se começa a ter aqueles grupinhos, aquela segregação, e depois é besteira, porque depois passa, né, Carrapicho? Tu sabe que aquela hora a gente tinha falado ali sobre os extremos, né? Todos esses assuntos polêmicos, e o feminismo é um deles, eu acho que o que prejudica muito o debate é o extremismo. É o extremismo. Como tu falou, somos diferentes, né? E somos é inegável, todos seres humanos, isso é inegável. Diferentes. Mas os direitos têm que ser os mesmos. Os direitos têm que ser os mesmos. É porque se tu for analisar, tem muita gente que enche a boca para falar cidadania, mas não pratica a cidadania. E a cidadania, muito mais do que um direito, ela é um hábito. Ela deveria fazer parte do nosso cotidiano, né? Eu ser sensível à dor do outro, mesmo que eu não tenha conseguido fazer nada. Mas se eu já fui sensível à dor do outro, eu já estou sendo cidadão, porque eu posso não fazer, mas eu posso conhecer alguém que faça. Eu posso ir atrás e aquela coisa, né? Que a gente não pode deixar a nossa humanidade se perder. Denise, e tem algumas coisas, tipo assim, tu imagina, eu chego, por exemplo, agora na fila de um banco, tá? Aí a fila tem 30 pessoas na minha frente. Eu cansei. Por exemplo, se eu ver, por exemplo, uma mulher que tu tá vendo que tá grávida, às vezes tá com uma criança ali. A criança não é de colo, mas sabe? Aquela criança arteira, espoleta, tá ali, a mãe tá louca para ser atendida. Pode passar. Isso é gentileza. Isso é gentileza. Tem um... Aí ficou olhando, Carrapicho vai ser candidato, tá dando a vaga para... Primeira coisa. Olha o ser humano, né? Tem isso também, essa picância. Tu sabe que uma vez faleceu uma prima minha, muitos anos atrás, e a gente tá ali, no velório, e chegou um vereador da época, e olhou para mim, disse, mas... Até no velório, eu disse, não, cara, eu te pergunto, né, cara? É minha família. É minha família. Agora, imagina, essa pessoa que disse isso, quando ela se deu conta da gafe, porque o que ele fez? Ele reproduziu um chavão, uma piada no momento errado para a pessoa errada, né? Então, é aquela dica de quando a gente não tem o que dizer, ficar com a boca fechada. Passa por sábio. É a melhor coisa que tem, né? Então, o Entre Linhas também é para a gente passar por esses apertos, que em momento nenhum a gente brinca que é sinuca de bico, porque a gente sabe que são assuntos que não rolam cotidianamente nos grupos de amigos, né? E que é importante a gente conversar. É importante conversar, até porque é o seguinte, ó. As pessoas erram por falta de conhecimento, na grande maioria, né? E o conhecimento, ele vem de tu estudar, de tu conversar, de tu debater, de tu perguntar. E é acessível hoje, não tem desculpa, né? Hoje não tem desculpa. Então, por exemplo, assim, ó, quando eu te falei que eu, não, por exemplo, não tenho condições de falar sobre futebol, porque eu não conheço os times, eu não conheço os capitães de time, eu não conheço os jogadores, como é que eu vou debater sobre futebol? Eu conheço a regra do futebol, mas eu não conheço os protagonistas. Sim. Então eu não posso discutir futebol. E nem julgar porque fez A ou B. Exatamente. Então, assim, ó, este assunto, como o assunto do racismo, a violência doméstica, esse assunto ele tem que estar inserido, ele tem que estar na mesa da família. Eu acho. Ele tem que estar na roda de amigos. Porque é daí que é o crescimento. Porque se eu tiver uma opinião fechada e eu não estiver disposto a ouvir a tua opinião, eu não quero crescer, eu não quero aprender, eu não quero evoluir. E nós evoluímos no debate, nós evoluímos no estudo. E não tem como fugir disso. Não é fugindo dele, até porque... Se eu me fechar na minha bolha, eu vou ficar aqui onde eu tô. E a gente também tem que ter muito em mente, até a dona de casa, a gente é sempre um formador de opinião onde quer que a gente esteja, né? A dona de casa enquanto mãe, porque é o espelho dos seus filhos, né? Nós, nas nossos afazeres, nas nossas atividades do cotidiano, a gente forma opinião. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita prudência quando a gente coloca as coisas,
porque tem pessoas que nos admiram, que gostam da gente e que exercemos influência sobre eles, verdade. né? Então, que a gente possa ser sempre uma influência positiva, né? Uma influência do bem, né? Que eu sei que o Carrapicho também tem uma religiosidade bem importante, assim como eu tenho também. E eu acho que cada um de nós tem uma crença, como eu já disse antes, se não tiver, nós estamos ralados, né? Então, é nessa crença, nessa gratidão que eu quero te dizer que foi muito legal a gente ter conversado hoje. E para te dizer assim, ó, outro assunto que é bem interessante, que é a religião. Com certeza. Por exemplo, assim, as pessoas falam muito em religião, falam sobre intolerância religiosa, quando eles mesmos, às vezes, muitas vezes, são intolerantes, né? Por exemplo, eu acredito que a religião é aquela que te faz bem, é aquela que te traz paz, aquela que te traz conforto, aquela que te traz alívio. E aquela que e outra coisa, né, Carrapicho, não tem como tu tá de bem com Deus se tu é ruim para uma pessoa. Exatamente. Né? E tu sabe, assim, eu sou cristão. A ligação é direta. Eu sou cristão. Então eu leio a Bíblia, né? A respeito de quem não acredita. Aprendi com meu pai, que ele e minha mãe vieram de mundos bem diferentes, né? E chegaram aonde eu conheci eles quando nasci. E na Bíblia só tem uma vez a palavra religião, só aparece uma vez na Bíblia original, só uma vez, que fica no 1º capítulo de Tiago, versículo 27, que diz: a religião agradável a Deus é esta: visitar os pobres, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mal. Ponto. Olha, eu até não vou dizer mais nada, porque se eu disser vai estragar essa passagem linda do Carrapicho. Então, mais uma vez, gratidão a ti. A Entre Linhas está sempre aberto para te receber. E a vocês por estarem até agora conosco, né? Que tenham um bom decodificar de tudo que falamos aqui e que isso sirva nas entrelinhas para a gente evoluir, que é o objetivo, evoluir sempre. Até o próximo Entre Linhas.